Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Se você estiver usando a Bíblia em versão eletrônica, a única coisa que eu vou pedir a você, coloque seu telefone no modo avião. Para não acontecer de você estar lendo a Bíblia e começar a chegar mensagens que desviem a sua atenção. João capítulo 6. Você que nos acompanha pela internet, João capítulo 6, é igualzinho. Então pegue sua Bíblia. Não fica olhando para mim não. Vai pegar a Bíblia. Pega lá a Bíblia e vem aqui. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Tua palavra está aberta. Nós sentimos a Tua presença em nosso meio. Mas agora precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração. Dirige a nossa vida. Que Teu Espírito Santo se mova em nosso meio. E que a Tua mensagem chegue ao fundo do nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. João capítulo 6. Desculpa, para quem não sabe, esse cenário aqui é dos domingos à noite. Amanhã à noite, pastor Vitor estará conosco fazendo uma série durante esse mês de junho, tá bom? João 6 diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Mas Cristo dizia isso para experimentar, porque ele sabia bem o que ele ia fazer. E então respondeu Filipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedacinho? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente comer? Verso 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama, muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, dando graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto eles quiseram. Você, talvez, muito provavelmente, em algum momento da sua vida já tenha ouvido falar ou lido essa história da multiplicação dos pães. Essa é uma das poucas histórias que está presente nos 4 evangelhos da Bíblia. Para quem já esteve aqui outras vezes, já me ouviu falar. O evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Eles vão mais ou menos na mesma direção e contam basicamente as mesmas histórias. Lucas é um evangelho um pouco mais completo, Marcos é um evangelho um pouco mais compacto, mas João, ele é uma carta diferente, com objetivos diferentes. Pouquíssimas histórias contadas por Mateus, Marcos e Lucas são contadas também por João. João se preocupou mais em outras histórias não narradas pelos seus colegas. Essa é uma das poucas histórias que está contida nos 4 evangelhos.
E quem tem esse tipo de marcação na Bíblia, aqui em cima do capítulo 6, está lá Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44 e Lucas 9, 10 a 17. Poucas passagens estão contidas, poucas histórias se repetem nos 4 evangelhos. E é gostoso. O que você pode fazer? Você pode ler essa mesma história em Mateus, pode ler em Marcos, pode ler em Lucas e pode ler em João. Cada um contou com suas próprias palavras. Cada um descreveu a partir dos pontos e dos aspectos que chamaram mais a atenção dele quando ele foi escrever. E aí quando você ajunta as 4 versões da história, você tem bastante detalhes do episódio. E é muito legal, é muito interessante isso daqui. O fato é, Jesus se retirou com os discípulos para as montanhas que ficam junto do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades. Mar da Galileia e Mar de Tiberíades são nomes do mesmo lugar, aliás, são apelidos, porque o nome mesmo é Lago de Genezaré. Então, se a sua Bíblia tem os mapas, no final da Bíblia, você vai ver o território de Israel, tem uma bolinha ali, que é o Lago de Genezaré, depois tem uma cordinha, que é o Rio Jordão, e amarrado na cordinha tem uma bexiga estourada ali, que é o Mar Morto. Você tem o norte ali da região da Galileia, ao centro a região de Samaria, e no sul a região de Judá, onde ficava a capital Jerusalém. O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré recebia esse apelido de Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, porque ele é muito grande. Ele é grande e cercado por uma cadeia de montanhas. Na verdade, o lago em si está abaixo do nível do mar. Então, os ventos que vêm do mar, eles entram fácil ali para o lago, mas eles ficam batendo nas montanhas e com facilidade aquilo se transforma numa tempestade. Mas Jesus gostava de estar naquelas montanhas. Primeiro, eu já mencionei isso aqui outras vezes também, primeiro porque isso facilitava a pregação. A encosta da montanha era um terreno inclinado, onde as pessoas sentavam e todos podiam olhar para Jesus. E Jesus lá embaixo da montanha, perto da água, ele falava, a água reflete as ondas sonoras e sem nenhum equipamento de som, Jesus podia alcançar e falar para todas as pessoas. Então Jesus gostava. Jesus também gostava de se retirar para orar ali. Porque a vista é muito bonita, a vista é muito agradável, muito encantadora. Era um lugar inspirador. Jesus se sentia bem em orar ali naquele lugar. A Bíblia diz que eles haviam trabalhado e que nesse momento Jesus se retirou com os discípulos para orar. Mas as pessoas viram para onde o barco estava indo. E as pessoas começaram a ir a pé, e antes que o barco chegasse, eles já chegaram a pé. E quando o barco chegou, já havia uma multidão de pessoas. A Bíblia não diz exatamente quantas pessoas estavam ali, porque em termos de censo, de contagem, pela cultura da época, eles só contavam os homens. Mas se tinha cerca de 5.000 homens, e depois nós acrescentamos mulheres e crianças, a gente imagina que devia ter ali pelo menos 10.000 pessoas. Alguma coisa em torno de 10 a 12, 15.000 pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Veja, nós estamos num auditório aqui de 2.000 pessoas e eu sou completamente dependente do som para falar. Imagine Jesus, sem equipamento de som nenhum, alcançar aquelas 10, 12, 13 ou quem sabe 15.000 pessoas que estavam ali. Muitos vinham para ser curados por Jesus. E as pessoas ficavam por ali. E mesmo os que eram curados, eles não queriam ir embora. E essa é uma outra coisa que me chama a atenção. Quando eu venho para cumprir um compromisso social, e há muita gente que vem para a igreja cumprir um compromisso social, a gente vem com hora marcada para chegar e para sair. Mas quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus, o relógio não tem mais significado. É claro que eu, como pastor, eu não posso usar isso como argumento para levar o culto até a hora que eu quero. Mas quando a gente de fato vem e se encontra na presença do Senhor Jesus Cristo, a vida muda de um tal jeito.
que a gente não está mais preocupado com a hora. As pessoas queriam estar ao lado de Jesus. As pessoas gostavam de estar com Cristo. As multidões seguiam a Jesus. Jesus curava as pessoas, mas elas não iam só para ser curadas, porque senão ela era curada e ia embora. Mas eles eram curados e continuavam por ali. E eu já mencionei para vocês também por que o ministério de Jesus era curando as pessoas. Porque para a mentalidade do judeu, o pecado era castigo aliás, a doença era castigo por um pecado que ele havia cometido. Então, quando Jesus curava a pessoa, a mensagem que ele recebia, sabe qual era? Que o pecado dele estava sendo perdoado. Ou seja, tudo se tratava de assuntos espirituais. E como eles gostavam de estar ao lado de Cristo. O fato é que começou a entardecer, o povo não ia embora. Alguns evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas mencionam que os discípulos procuraram a Jesus, dizendo: Senhor, está escurecendo, esse povo tem que comer, manda eles embora para comerem. De fato, havia uma preocupação deles. Não tinha supermercado 24 horas naquela época. Não tinha banco 24 horas, caixa eletrônico. Não tinha cartão de crédito. E eles começaram a imaginar o seguinte: se fica uma multidão de gente dessa aqui, o problema vai sobrar para a gente. E então Jesus dispara uma das suas perguntas absurdas. Você já percebeu que Deus gosta de fazer perguntas absurdas? Hã? Já te chamou a atenção isso daqui? Deus olhou para Moisés lá no deserto, junto com aquele arbusto que estava queimando, e perguntou para ele, mandou Moisés tirar o povo do Egito. Moisés apavorado, sem saber como que ele ia fazer para libertar o povo de Israel de uma escravidão tão severa, tão dura contra o faraó no Egito. E Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Deus sabia o que Moisés tinha na mão, sim ou não? E por que ele perguntou? É interessante isso, porque muitas vezes Deus já sabe a resposta e ele pergunta. E o pior, a resposta é mais estranha do que a pergunta. Porque você imagine o semblante assustado de Moisés diante do chamado que ele estava recebendo de Deus naquela hora, e Deus olha para ele e diz assim: Moisés, o que é que você tem na sua mão? E ele olha na mão e ele tinha o quê? Era um cajado de pastor de ovelha, equipamento necessário e suficiente para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, sim ou não? Ô perguntinha. Ô perguntinha sem sentido. Você quer ver outra? O cego chegou perto de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E Jesus chega perto do cego e faz uma pergunta para ele: o que é que você quer? Não é uma pergunta esquisita, pelo menos? Um cego chamando Jesus, ele queria o quê? Perguntar a hora? Saber se ia chover ou não? Não, eu chamei o senhor só para saber a previsão da meteorologia. Por que às vezes Deus faz essas perguntas para nós? Você já parou para pensar nisso? Jesus chama Tomé
e diz assim: Tomé, quanto dinheiro precisa para comprar pão para essa multidão? E aonde é que vai comprar esse pão? A resposta de Tomé foi que 200 denários seria o mínimo necessário para comprar um pedacinho de pão para cada um. Para quem lembra a parábola dos trabalhadores, lembra uma história que Jesus contou? Que o dono da vinha saiu de manhã e contratou trabalhadores, e depois saiu meio-dia e contratou mais gente, e no final da tarde mais gente? Quanto que ele prometeu pagar para cada trabalhador? 1 denário. Então, quanto era 1 denário? 1 denário era o valor de um dia bem trabalhado. 200 denários seria o valor de 200 dias trabalhados. Se a gente contar aqui os dias úteis, a gente tem aqui quase 1 ano de serviço. Quase 1 ano de salário integral. Então é como se Tomé estivesse dizendo assim: Senhor, a gente precisaria de pelo menos aqui uns 10, 15 mil reais para dar um pedacinho de pão para cada um. Tipo assim, ainda que a gente tivesse todo esse dinheiro em caixa, não ia resolver o problema. Mas Jesus perguntou: Tomé, quanto dinheiro precisa? E algumas vezes Deus pergunta para mim e para você, e Ele faz perguntas. Talvez hoje Deus esteja olhando para você aqui dentro e perguntando assim: filho, o que é que você veio fazer aqui? O que é que você quer que eu faça por você? O que é que você tem? Quais são os seus problemas? Quais são os seus pecados? Deus nos faz perguntas. E por mais absurdas que essas perguntas pareçam, Ele espera a resposta. E por que Deus faz perguntas e por que Ele espera respostas? Porque as perguntas de Deus nos levam às respostas que demonstram a nossa total e completa incapacidade diante das necessidades que temos. Eu vejo gente que chega em cadeira de rodas aqui na igreja. Estou feliz de ver as duas sentadas em banco hoje. Mas Jesus olha para vocês e fala: o que é que vocês querem? Ele nos faz perguntas que nos levam às nossas incapacidades. Eu não sei quantas vezes na vida você já se sentiu tão incapaz. Eu olho para essa igreja. Eu olho para os desafios que nós temos. Eu me sinto incapaz. Incapaz. Eu olho para uma crise como essa. Gente perdendo emprego. Eu me sinto incapaz. Essa semana eu fui ao Erasto Gärtner visitar uma pessoa que está enferma. E a gente entra num hospital daquele tamanho, com aquela quantidade de quartos, com 5 doentes em cada quarto. A gente se sente incapaz. Eu olho para Mateus capítulo 24. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a toda a gente. E eu olho para Mateus capítulo 28, portanto, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos.
eu olho para esses prédios que nos cercam e me sinto incapaz. As perguntas de Deus nos conduzem a respostas que mostram a nossa incapacidade. A resposta de Tomé mostrava a completa incapacidade dos discípulos em resolver aquele problema. E o pior, mostrava a incapacidade da multidão, porque não adiantava mais, já estava entardecendo. Ainda que Jesus soltasse o povo naquela hora, eles não tinham dinheiro, e muito menos ainda, não tinham onde comprar comida. Então André apareceu com um garotinho e disse assim: Senhor, tudo o que eu encontrei foi esse menino, que tinha o quê? 5 pães? 2, né? Então, 2 peixinhos. Quando Deus nos desafia dentro das nossas incapacidades, aparecem as soluções absurdas. Às vezes a gente comenta algum desafio que tem aqui na igreja e alguém nos procura lá atrás e traz propostas completamente absurdas. A gente olha para aquilo assim, num misto de carinho e de descrença. Porque não faz sentido, não tem cabimento isso. Imagine, André se aproxima de Jesus com um garotinho. Um garotinho, desculpem, que nem foi contado no censo. Lembra da história? Quem foram contados foram apenas os... Porque teoricamente eram os homens que trabalhavam, eram os homens que podiam resolver os problemas, eram os homens que iam para o campo de batalha. As mulheres e as crianças, na mentalidade deles, não serviam para nada, eles ficavam em casa, a mulher cuidando da criança e nada mais. Quem podia fazer alguma coisa era homem, era adulto, era homem. Por isso eles só contavam os homens. Então alguém anônimo, alguém sabe o nome do garoto? Alguém anônimo, que não era contado, um garoto, chega com 5 pãezinhos e os 2 peixinhos dele. Você imagine o garoto arrumando o lanchinho dele em casa. Você imagine a mamãe preparando: mãe, hoje eu vou estar com Jesus. Filho, quando você vai para Jesus, você fica admirado, você fica embasbacado, você não tem hora para voltar para casa. Filho, leva o seu lanche. A mamãe preparou o lanche, a mamãe preparou com carinho. Não tinha frasqueira de plástico, não tinha garrafa térmica, ela não tinha embalagem a vácuo, ela não tinha produtos higiênicos, tudo que ela podia conseguir para o seu filho: 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E era final da tarde. E o lanche do garoto estava onde? Estava com ele ainda. Porque ele estava tão admirado de estar com Jesus. Ele bebia as palavras de Jesus com tanta intensidade que ele nem comeu o lanche dele. E quando ele viu o movimento e os discípulos andando no meio da multidão procurando alguma coisa, eu não sei se aquele era o único lanche que existia ali. Eu não sei por que as outras pessoas não levaram lanche. Mas ele se ofereceu. Um garoto com um lanchinho. O que é um garoto com um lanchinho diante da fome de uma multidão daquele tamanho? Absolutamente nada. Sabe, filho, todas as vezes que eu me ofereço a serviço de Deus, eu sou um garoto. Porque a obra é muito grande, os desafios são muito grandes. E eu, diante dessa responsabilidade, desse tamanho dessa obra, eu não passo de um garoto. Nós somos muito pequenos para desafios tão grandes. E o pior,
Quando nós apresentamos para Deus o que temos, descobrimos que temos muito pouco. A Bíblia diz que Deus é o dono de tudo. É ou não é? Ageu fala sobre isso. Minha é a prata, meu é o ouro. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o dono da terra. É dono da terra ou não é? De tudo que tem na terra. Deus é o dono de todas as Mercedes, BMW, Jaguares, Porsches que existem sobre a terra, sim ou não? Ele é o dono de todas as joias, de todas as joalherias e de todos os cofres que estão guardados, sim ou não? Mas ele não é o dono só da terra, ele é o dono do universo. E então Deus olha para mim e para você com esse pouquinho que nós temos e diz assim: filho, vocês vão sustentar a pregação do evangelho. Vocês vão sustentar a minha casa. E a gente olha para aquela multidão daquele tamanho, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e fala assim: Senhor, eu não tenho nada, o que eu posso colocar, o que eu posso doar é miserável. E Deus diz assim: filho, eu não estou preocupado com o quanto você pode dar. Eu estou olhando para o seu coração. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Jesus tinha planos de alimentar aquela multidão, ele tinha ou não tinha? A Bíblia chega a dizer que ele perguntou para Filipe, por retórica, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ora, se ele já sabia o que ele ia fazer, ele podia criar pão do nada, sim ou não? Ele tinha ou não tinha poder para criar pão do nada? Ele não podia pegar as pedras e transformar em pão? Ele não podia pegar madeira e transformar em pão? Desculpa a expressão, mas ele podia pegar até os discípulos e transformar em pão, sim ou não? Aliás, quando as meninas assistem televisão, elas descobrem que alguns homens da terra já foram transformados em pão, né? Cuidado, isso é pão bolorento, tá? Não vão atrás desses pães, não. Deus quer te dar pães mais nutritivos. Jesus podia trazer pão de qualquer jeito. Mas Jesus aceitou a oferta daquele menino. Assim como Jesus aceita a minha oferta. Assim como Jesus aceita a sua oferta. Porque ele não está preocupado com a oferta, ele está preocupado com o coração. Mas a primeira coisa que eu preciso entender disso daqui é que eu preciso dar para o Senhor. E sabe o que é que eu preciso dar para o Senhor? Quanto foi que o garoto deu para Jesus? O garoto podia dizer assim: Senhor, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então eu te dou 3 pães e 1 peixinho. E fico com 2 pãezinhos e 1 peixinho para o meu lanchinho. Sim ou não? Mas o garoto não fez isso. O garoto deu tudo. O tudo que nós temos é muito pouco diante da necessidade da obra. Mas quando esse coração se abre, com tanto carinho, com tanto prazer, com tanta entrega, amigos, como isso é bem-vindo aos olhos de Deus. Jesus chegou a falar daquela pobrezinha, daquela viúva que deu 2 moedinhas. E disse assim: olha, a oferta dela com 2 moedinhas é muito mais do que aqueles outros que chegaram com sacos de moeda e lançaram lá dentro do cofre. Por quê? Porque eles deram o que está sobrando, ela deu tudo. O que é que eu preciso entregar para o Senhor? A minha vida. Não um pedacinho da vida. Mas eu preciso entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu preciso entregar ao Senhor todo o meu tempo. Todas as minhas habilidades, todos os meus talentos.
Eu preciso entregar ao Senhor todo o meu corpo, toda a minha mente, todos os meus bens. É uma entrega completa. Foi exatamente isso que aquele garoto fez, ele entregou. Ele deu. Mas sabe qual é a parte da história que eu mais gosto? Eu ouvi um sermão sobre esse assunto de um pregador americano chamado Albert Tate. E ele fez menção a um detalhe dessa história. A dois, aliás, o outro eu vou contar daqui a pouco. Ele disse que o garoto deu e saiu de cena. Como eu adorei isso. Como isso marcou o meu coração, sabe por quê? Porque às vezes, muitas vezes, geralmente, quando a gente dá alguma coisa para a obra de Deus, a gente quer determinar como isso vai ser usado. Não, mas se não for usado assim, então eu não vou dar. Não, mas eu não concordo, então eu não vou dar. Imagine aquele garoto chegando para Jesus, entregando o pãozinho, o peixinho, dizendo assim: Jesus, é o seguinte, ó, o senhor não tem pão nenhum, eu tenho pão, então eu vou lhe ensinar como é que o senhor corta o pão, tá bom? Já que o senhor vai querer repartir o meu pão para toda essa multidão aqui, então é assim, ó, não corta o pão de qualquer jeito, pega uma faca, põe numa tábua, corta direitinho. Imagina aquele garoto tentando ensinar Jesus como cortar o pão. Você consegue entender isso daqui, sim ou não? O garoto não fez. Só há um momento em que a Bíblia menciona o menino, quando ele entrega tudo para Jesus. E a partir daí o que foi que ele fez? Saiu de cena. Ele saiu. O assunto agora é com Deus, o assunto é com Jesus. A minha parte é entregar para Deus a minha vida. A minha parte é entregar para Deus as minhas ofertas. A minha parte é entregar para Deus os meus talentos. A minha parte é dedicar a Deus aquilo que eu tenho. Mas eu vou deixar Deus usar do jeito que Ele quiser, porque Ele sabe como usar. Não sou eu. Sabe de uma coisa? Deus nos chama para sentar e assistir o milagre. Sabe por que Deus nos chama para dar? Para nós entendermos a nossa incapacidade. Mas então a gente começa a assistir o milagre. E você começa a imaginar a cara do garotinho, quando Jesus pega aqueles pãezinhos e começa a repartir, e encher os cestos, e dá o cesto, e os pãezinhos estão ali, Jesus está repartindo, e os discípulos vão saindo com cestos, e Jesus continua repartindo, e os pãezinhos estão ali, e o garoto vendo aquele cesto saindo, e mais cestos saindo, e o povo comendo, e Jesus continua repartindo, e o garoto olhando. Quantas e quantas vezes Deus chama a mim e a você para ficar de bobo, olhando todo o milagre que Deus está operando. E por fim, a Bíblia diz que o povo comeu. Comeu ou não comeu? Um pedacinho para cada um, certo? A Bíblia diz que eles comeram o quanto quiseram. Lucas diz que eles comeram até se fartarem. Ficaram satisfeitos. Comeram e comeram muito. E aí vem a segunda aplicação que aquele pastor, aquele pregador fez. Ele diz que quando ele vai para a casa da mãe dele, ele come muito. Que a mãe dele cozinha. Geralmente quando a gente vai para a casa da mãe, a gente perde o controle da dieta, sim ou não? É fácil manter a dieta quando é a gente mesmo que cozinha, né? E aí ele disse que uma vez ele foi para a casa da mãe, que ele comeu tanto que acabou de comer, ele dormiu, porque ele não aguentava mais, estava empanturrado. E ele estava dormindo e de repente ele acordou e falou assim: nossa, eu comi tanto que minha camisa está me apertando muito, eu preciso tirar essa camisa. Quando ele foi tirar a camisa, ele descobriu que ele já estava sem camisa. Era a barriga mesmo que estava estufada. O reino de Deus não é reino de miséria. O reino de Deus é reino de fartura.
Quando Deus chega perto de mim e de você, Ele não só supre as nossas necessidades, Ele não só supre as nossas carências, mas Ele nos atende com fartura. Nós temos muito mais do que o que precisamos, sim ou não? Amém, amém, amém. E a Bíblia diz que mesmo depois do povo se fartar, os discípulos ainda recolheram 12 cestos. A Bíblia não diz que Jesus devolveu os pães para o menino. Mas Jesus podia ter devolvido, sim ou não? Jesus podia ter pego só um cesto daquele e dito assim: filho, aqui está teu pãozinho de volta. Imagine o garoto chegando em casa, carregando um cesto daquele tamanho de pão. E a mãe olhando para ele dizendo: filho, o que é isso aqui? É o meu lanchinho, mãe. Sabe, filho, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se você está empregado ou não. Eu não sei se você tem conta atrasada ou não. Eu não sei se você é assalariado ou se você é empresário. Eu não sei se você veio aqui com o coração aberto para o encontro com Deus, ou se você veio apenas porque alguém estava insistindo muito e veio só para ele parar de encher sua paciência. Mas hoje Deus veio falar com você. Deus veio dizer para você que se você colocar sua vida nas mãos de Deus, se você entregar tudo para o Senhor, e se você tiver coragem de sair do caminho, deixar Deus trabalhar, Deus vai fazer por você muito mais do que você pode imaginar. Deus vai suprir as suas necessidades, mas não é só isso. No reino de Deus há fartura. É claro que no momento de crise a gente só pensa no aspecto financeiro, e isso envolve também o aspecto financeiro. Eu preciso dar, eu preciso doar, eu preciso ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, mas não é só isso, eu preciso dar a Deus a minha vida, eu preciso dar a Deus os meus talentos, eu preciso pegar tudo que Deus tem me dado, devolver para Ele, por pouco que seja, colocar nas mãos de Deus e fazer a obra da maneira como Deus quer fazer, não da maneira como eu quero fazer. Eu preciso entregar e sair de cena. Eu preciso entregar e sair do caminho. Porque se eu não sair do caminho, Deus não pode trabalhar. Mas se eu entregar e sair do caminho, Deus vai me dar o privilégio de assistir o milagre acontecendo. O cesto saindo e os pães ainda na mão dele. Deus não precisa do que eu tenho. Deus não precisa do que você tem. Deus não precisa do que eu sou, do que você é. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele é o único que pode operar por mim e por você todas as vitórias que nós precisamos. Seja em casa, seja na empresa, seja na família, seja na vida pessoal. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Você quer se entregar como uma oferta ao Senhor hoje? Feche seus olhos e vamos orar, Senhor. Querido Deus, que bênção, que privilégio estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós. Obrigado pela maneira como o Senhor olha para nós. Senhor, nós precisamos nos entregar nas Tuas mãos. A nossa entrega tem que ser completa. Não é um pouquinho, não é um pedacinho. É completa. Senhor, aceita a entrega que fazemos a Ti agora. Nós vamos assistir um batismo agora.
O Ícaro será batizado como símbolo dessa entrega completa ao Senhor. É a vida. Aceita o nosso coração. Aceita as nossas ofertas. Aceita os nossos talentos. Tudo aquilo que somos, nós entregamos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Adriano, não espera, filho. Muito bem, queridos. Esse é um dos momentos mais especiais que nós temos dentro da igreja. E todos nós esperamos sempre esse momento com muita alegria. A própria Bíblia diz que quando acontece algo desse tipo, há comoção no céu. Há festa quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, quando uma pessoa se arrepende de uma vida afastada de Deus. Quando alguém se entrega a esse Deus, existe comoção no céu. E nós nessa manhã teremos aqui o batismo de uma pessoa muito especial. Eu quero chamar já ele para entrar. É o Ícaro, acompanhado também da sua discipuladora, a irmã Sandra. Quero chamar ele aqui para vocês conhecerem o Ícaro Farias Oliveira. Muito bem, gostaria que vocês o recebessem com uma saudação, pode ser? Muito bem, queridos, aqui o Ícaro, ele nasceu numa família adventista. Pais e irmãs eram adventistas. Durante a infância dele, ele foi membro da igreja, vinha aos cultos, participava de uma classe de escola sabatina de crianças. Mas quando ele completou 13 anos, infelizmente a mãe dele faleceu. E foi uma época difícil da vida dele, quando ele teve uma certa decepção por esse acontecimento. Amizades, muitas vezes de fora, e as paixões aí do mundo, as alegrias do mundo convidando, e o Ícaro acabou infelizmente se afastando a partir desse período. Então, com 13 anos, até o mês passado, o Ícaro andou assim por caminhos longe de Deus. E infelizmente, após vários erros, ele acabou sofrendo muito. Estava contando que foi um período da vida onde, entre muitos erros, ele acabou sofrendo demais, com muitas e muitas consequências trágicas. De viver longe, de viver afastado de Deus, isso nunca é um bom caminho. Às vezes, pode até parecer, mas sempre os problemas vêm. Em meio a muitas coisas ruins que estavam acontecendo, o Ícaro tomou uma decisão de recomeçar a vida. Foi quando ele decidiu vir para Curitiba, para recomeçar. Como ele já conhecia a igreja, ele já veio de decisão tomada: olha, chegando em Curitiba para recomeçar minha vida, eu vou procurar uma igreja. Aí ele entrou no site, fez uma pesquisa e descobriu a nossa igreja, a Igreja Central. O Ícaro chegou tão animado aqui no primeiro sábado, que era 8 horas da manhã, não tinha quase ninguém aqui na igreja, exceto alguns diáconos e uma classe de escola sabatina. Não sei se você sabia, mas tem uma classe de escola sabatina às 8 horas da manhã aqui. A classe das 8, com o pastor Davi Moroz. Não sei se ele está por aí. E como era a única coisa que estava acontecendo naquele horário, o Ícaro entrou na classe. E ele conheceu lá várias pessoas, foi abraçado. Conheceu a irmã Sandra, que está aqui do lado dele, com a roupa ali do discipulador, porque a irmã Sandra acolheu o Ícaro, acompanhou ele, levou para almoçar naquele dia, e depois ajudou ele a conseguir emprego, e acompanhou ele durante todo esse período. O Ícaro começou a frequentar também o coral central do louvor, que está aqui um grande número do coral. Ali ele conheceu novas amizades,
foi encaminhado para o estudo bíblico com a irmã Rita, recebeu o estudo bíblico e um mês depois está ele aqui dentro do tanque. Amém? Deus seja louvado. Eu gosto dessas histórias porque a gente percebe a igreja toda envolvida, os ministérios, uma classe de escola sabatina, o coral central do louvor, uma pessoa que resolveu ser o discipulador, acompanhar ele, está aqui a irmã Sandra, o estudo bíblico, tudo junto, a igreja toda trabalhando unida por uma alma, e vale a pena, porque Jesus morreu, não foi por todo mundo não, foi por cada um de nós, e morreu por você também. Mas em especial, nós queremos mandar um abraço hoje para o irmão Vicente, a Duda e a Chayane, que são as irmãs e o pai do Ícaro. O seu Vicente orou durante todos esses anos, e como o pastor nessa manhã pregou, às vezes parece difícil, parece impossível, mas depois de tantos anos, seu Vicente, de oração, diante de uma situação impossível, que era a volta do seu filho, Deus operou o milagre, e aqui está o Ícaro, e é por isso que nesse momento nós vamos entregar a vida dele nas mãos de Deus, através aqui do nosso pastor, o pastor Paulo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou aqui nessa terra a igreja para ser o teu representante. E obrigado porque quando nós entendemos essa missão, nós cumprimos essa missão e o resultado é o que nós estamos vendo agora. Pessoas sendo alcançadas para o reino de Deus. Nós te louvamos por isso. Também te louvamos por um pai e duas irmãs que não desistiram da vida do seu filho. Orou, Pai, durante todo esse período, seu Vicente. E mesmo diante de uma situação difícil, ele hoje tem a recompensa. Porque Deus responde, Deus faz milagres, sempre na hora certa, do jeito certo. E é por isso, Senhor, pela decisão também do Ícaro, de aceitar Jesus, de voltar para os seus caminhos, de entregar a vida, de começar uma nova vida em Cristo Jesus, que o pastor Paulo, nesse momento, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos pecados, também, Senhor, para que o nome do Ícaro seja escrito no livro da vida, o pastor Paulo, como ministro do puro e santo Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser acompanhar. Amém? Queridos, Deus seja louvado. Eu sei que nessa manhã deve ter alguma outra pessoa aqui que também está enfrentando alguma causa difícil, alguma causa impossível. Que talvez se sinta diante de uma circunstância complicada, difícil. No olhar humano até impossível, Deus pode. Talvez você tenha alguém na tua família, alguém que você conhece, um filho também, que se afastou de Deus. Coloca em oração, que com certeza a mesma coisa que aconteceu na vida daquele menino, dos pães e dos peixes, vai acontecer na sua vida, porque esse é o Deus que tudo pode. Amém? Queria fazer mais uma oração com vocês. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por essa manhã tão linda, por esses momentos tão especiais, onde nós ouvimos a Tua palavra e vimos, Senhor, o milagre em ação. Vimos, Senhor Deus, uma igreja cumprindo a missão. E vimos um pai que não desistiu de orar por seu filho. E que viu o milagre acontecendo agora, nesse momento. Obrigado, Senhor, porque a mesma história dos pães e dos peixes pode acontecer na nossa vida. Que possamos sair daqui com essa certeza. E se alguém está aqui nessa manhã aflito, triste por alguma situação, que ele possa lembrar que o Senhor é um Deus que trabalha com sobras, sempre operando milagres e surpreendendo. Basta
confiar. Então, entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.